Olá, seja bem-vindo ao canal da Web TV. Sou Padre Gonzaga e hoje é domingo, é dia do Senhor, dia 12 de maio. É dia das mães, é o sétimo domingo da Páscoa, que celebramos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. É o dia mundial de comunicações sociais. É tanta coisa, é tanta beleza na nossa igreja. Que maravilha! Seja bem-vindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecesse trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pegue a Bíblia aí. O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos. Isso, é o evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Aqui no Evangelho, já hoje Jesus então falando, aliás, Marcos, narrando o seguinte: o Senhor Jesus foi levado aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Como explicar isso, hein? Essa subida de Jesus ao céu, como que nós podemos, como que a igreja explica, como que a igreja entende essa subida do Senhor ao céu? Para a igreja, essa afirmação de fé significa que Jesus subiu em corpo e alma para junto de Deus. O Filho que se encarna no seio da humanidade volta para Deus, carregando consigo seu corpo glorioso, mistério da ressurreição, que gera vida onde há morte. Olha só, aquele que se encarnou, que celebramos no tempo do Advento, no tempo do Natal, Agora ele volta para o Pai. Ele volta novamente, Esta subida, de Jesus aos céus, ou seja, ele volta para Deus, porque a sua própria fidelidade e amor ao Pai retorna para a sua comunhão na Trindade. Ele, fiel, obediente, esse amor ao Pai, é para lá que ele volta, é para esse lugar que ele volta. Olha que interessante, para nós entender o significado, como que a igreja nos ensina hoje. Então, essa subida de Jesus ao céu, essa volta para Deus, mas ao mesmo tempo ele continua conosco. E é importante a gente entender isso, esse aspecto aqui, tanto da questão do céu. Céus em plural e céu em singular. Então, o céu,
Céu em singular indica o aspecto geográfico, aquilo que está acima de nossa cabeça, né? Agora, os céus no plural, né? Nos leva às realidades celestes, ao estado em que nós nos encontramos após a morte. A igreja nos ensina isso. É o local onde Deus permanece com seus anjos e santos. É lógico, né? Céus não significa lugar, mas um estado de espírito, estar junto de Deus. Então veja bem, a igreja nos ensina, aliás, ela nos adverte para entender essa questão do Cristo ressuscitado e o Cristo exaltado, né? O Cristo ressuscitado é aquele que, após a morte, aparece e convive por 40 dias em nosso meio. Durante esses dias, ele apareceu para Maria Madalena, apareceu para os discípulos de Emaús no caminho, né? E várias vezes apareceu para os seus apóstolos, né? Então, esse é o Jesus, é o Cristo ressuscitado. Agora, o Cristo exaltado, o Cristo elevado, né? Que foi elevado ao Pai, que subiu, é o Cristo que sobe ao Pai e senta-se à sua direita. Então, a transição entre o Cristo ressuscitado e o Cristo exaltado é o quê? É a ascensão, a elevação do nosso Senhor, de corpo e alma. A igreja, né? Nós professamos esta fé. Então, o Cristo exaltado faz ligação ao Cristo encarnado, que nós celebramos no tempo do Advento, no tempo do Natal. Por isso, afirma que só aquele que saiu do Pai pode retornar ao Pai. Por isso que Jesus fala com autoridade isso. E é verdade, né? Porque se Jesus tivesse ressuscitado e imediatamente subido aos céus, os descrentes poderiam não acreditar na ressurreição. Tem sentido, né? A igreja colocar isso e pregar isso, ensinar isso, dar esse ensinamento para nós. Então, a ascensão é esta elevação de Jesus de corpo e alma para junto do Pai, para junto do Pai. Agora, é importante a gente entender, inclusive, quando aqui no texto do Evangelho, no versículo 19, aí se você pegar, fala assim, Jesus foi levado ao céu, nós acabamos de meditar agora, e sentou-se à direita de Deus. Olha, o que é esse sentar à direita de Deus? Sentar à direita de Deus significa que Deus acolhe Jesus e concede a ele o seu filho, e concede a ele, que é seu filho amado, o poder sobre a terra, o poder sobre o céu. Olha só, né? O poder sobre o céu e a terra. Porque Jesus cumpre a missão que recebeu do Pai. E agora ele se tornou o Salvador da humanidade. Viva Jesus, né? O Salvador da humanidade. Que ele está perto de Deus, que ele está junto com Deus, em plena união com ele. Olha que interessante. E veja que a partir desse momento fala, inclusive na primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vocês vão ver lá que narra isso, né? Que após a elevação de Jesus, quando Jesus foi levado aos céus, à vista dos apóstolos, os apóstolos se tornaram o quê? Se tornaram as testemunhas do reino desse reino de Deus, desse reino que não terá fim. Esse reino é o quê? É o reino do amor, é o reino da justiça, é o reino da paz. Então, o partir, né, de Jesus é precisamente o quê? Um vir. Porque Jesus foi, mas ele mesmo falou, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar só. Ele envia o Espírito Santo. O Espírito do ressuscitado continua conosco, no meio de nós. Então, Jesus agora, né, hoje na nossa história, ele se apresenta
de um novo jeito, um novo modo de proximidade, de presença permanente. Então, o seu partir é precisamente um vir, estar aqui, um modo novo de proximidade. Ele está presente na sua vida, ele está presente na sua família, ele está presente na nossa sociedade, na nossa comunidade. Jesus está vivo, presente e permanentemente no nosso meio. Então, uma vez que Jesus está junto de Deus, o nosso Pai, Jesus não está longe, mas perto de nós. Agora, já não se encontra num lugar concreto no mundo, né? Como ele veio a primeira vez, como antes da ascensão, como antes da ressurreição, né? Agora, no seu poder, que supera todo e qualquer espaço, está presente junto de todos nós, de toda a humanidade. Podemos invocar Jesus a qualquer momento, né? Em qualquer momento da nossa vida. Por isso que é importante hoje nós aqui também acolher esse pedido, essa ordem de Jesus. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Anunciar, ser testemunho, né? Anunciar o evangelho significa o quê? Evangelizar. E evangelizar significa o quê? Anunciar, testemunhar, servir, dialogar, amar. Significa isso. É isso que a proposta hoje para nós do Evangelho. E como evangelizar? Indo ao encontro das pessoas. Por isso que o Papa fala, né, da igreja em saída, ir ao encontro. E também tem os meios de comunicação. O Papa ainda chama a atenção dessa questão, né? Que ele fala assim que nós vivemos num tempo que corre um risco de... nesse tempo que nós estamos vivendo, corre um risco de ser rico em técnica e pobre em humanidade. A nossa reflexão só pode partir do coração humano, fala o Papa Francisco. Porque somente dotando-nos de um olhar espiritual, apenas recuperando uma sabedoria do coração, é que poderemos ler e interpretar a novidade do nosso tempo e descobrir o caminho para uma comunicação plenamente humana, fala o Papa Francisco. Então, qual é o uso que você está fazendo do meio de comunicação, do WhatsApp, do Facebook, né, do X, né, do YouTube, né, do Instagram, enfim, de todos os meios de comunicações sociais? Como que você está usando? Você está usando para o bem ou usando para o mal? Qual é o uso que você está fazendo dos meios de comunicação social? Aí, por isso que o Papa chama atenção para a questão do coração, a partir do coração, ou seja, espiritualidade, da fé. Nós temos um olhar de fé, olhar com os olhos de Deus as coisas, para nós não cairmos na tentação, né, de sermos escravos, tornar escravos, né, da tecnologia, tornar escravo também do pecado. Porque a tecnologia ela é importante, é uma bênção, mas precisamos ter esse cuidado, para não correr esse risco de nós tirar a dignidade das pessoas. Exatamente. Então, o coração, biblicamente, é entendido como sede da liberdade e das decisões mais importantes da vida. É símbolo de integridade e de unidade, o coração. Mas evoca também o quê? O coração. Evoca o quê? Os afetos, os desejos, os sonhos. E, sobretudo, é o lugar interior do encontro com Deus, sim ou não? Né? O coração também é o lugar do encontro com Deus. Por isso, a sabedoria do coração
fala o Papa Francisco, é a virtude que nos permite combinar o todo com as partes, as decisões com as suas consequências, as grandezas com as fragilidades, o passado com o futuro, o eu com o nós. Então veja bem, para esse dia tão importante, como é fundamental e é de suma importância nós estarmos atentos às orientações do nosso pastor, o Papa Francisco, da nossa igreja, né? Porque somente juntos é que nós somos capazes de crescer, de discernir, de vigiar, de ver as coisas a partir dos olhos de Deus, da vontade de Deus. Por isso que é importante a gente buscar sempre a palavra do Senhor. Sempre, inclusive, nutrir desta palavra. Permitir que esta palavra possa iluminar e aquecer o nosso coração para que nós não sejamos escravos do pecado e nós não caímos, né, justamente no mundo da perdição, mas que realmente nós possamos, no nosso dia a dia, ser um instrumento de salvação, de libertação. Como o próprio Evangelho falou hoje no Evangelho, né? Que os sinais que devem acompanhar aqueles que crerem, aqueles que são seguidores de Jesus, são os seguintes: os sinais que acompanharão são esses: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, né? Que é a língua do amor. E se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Ou seja, a tecnologia não vai fazer mal a você. Não pode olhar a tecnologia como um mal, uma coisa ruim. Mas você vê que é um instrumento que possibilita você promover o bem, não o mal, não a divisão, não a exclusão, né? Mas promover o bem, promover a paz, também por meio da tecnologia, né? Da inteligência artificial, né? Que tanto se fala hoje também, é muito importante ter essa consciência. Veja bem a importância para nós que esta palavra nos traz. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. A imposição das mãos, né? Ou seja, estender a mão. E hoje quero também, inclusive, estender as mãos aqui às mães. Parabéns para você que é mãe. Que Deus, o nosso Pai, abençoe cada mãe. Sobretudo aquelas mães que estão sofrendo, as mães que estão passando por momentos difíceis, as mães que estão sofrendo, né, pela perda de um filho ou de uma filha. Peço nesse momento, por intercessão de Nossa Senhora, que é a mãe de todas as mães, que ela interceda ao Pai para que desça uma chuva de bênção sobre você que é mãe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria, força, coragem, ânimo. Feliz Dia das Mães.